Olá, queridos, Deus abençoe você. Estamos aqui de volta e este amigo que vos fala, Pastor Sérgio, quero mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. Para tanto, desejo lhe cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nesta hora, eu quero convidar você para orar conosco, porque tudo começa bem quando se começa com oração. Ore comigo. Bendito Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e mais uma vez para sermos canal de bênção para o teu povo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir essa palavra, de sorte que todos que ouvirem sejam edificados, sejam abençoados para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Muito bem. Nessa hora e nesse momento, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, Pastor Sérgio Santos, e ativar o sininho de notificações para tanto, e você estará recebendo sempre mais um novo vídeo, onde você será edificado. Esse é o propósito deste canal, edificar a sua vida, tirar dúvidas e dar a você o melhor esclarecimento possível acerca do que as Escrituras nos fala nos textos sagrados. Eu quero trazer como tema dessa reflexão: quem é você? Filhinho ou filho? Ou qual o seu estado de nível? Você está vivendo o estado de nível de filhinho ou de filho? E você vai tirar suas dúvidas e suas conclusões no final dessa reflexão. Para tanto, convido você, pegue sua Bíblia em Romanos, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nós estaremos lendo até o versículo 19. Diz assim o texto sagrado: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. Muito bem. Até aqui, e nós vamos agora, à luz desse texto, da narrativa do texto que lemos, nós estaremos abordando e trazendo como tema: quem é você? Filhinho ou filho? Né? Segundo as Escrituras, segundo a revelação das Escrituras, o Espírito Santo é aquele que tem a função de gerar filhos para Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Até porque foi ele que gerou o Senhor Jesus, né? Jesus veio gerado do Espírito Santo. Então nós vamos ver que ele tem a função de gerar filhos para Deus e revelar o Pai, não o Pai, mas revelar o Pai aos seus filhos, né? Inclusive Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho, né? É ele que revela o Pai. E Jesus estava revelando o Pai enquanto estava aqui. Agora, na dispensação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que revela, né,
é o Espírito Santo que nos revela o Pai, que nos apresenta o Pai. E quando ele vem sobre nós, sobre mim, sobre você, ele começa a gerar em nós uma fala de uma criança. Aquela fala que Jesus expressou no Calvário, Abba Pai, né? Ele chama Paizinho, né? Chama Deus de Paizinho. Então, essa expressão do Espírito Santo em gerar um filhinho para Deus, ou apresentar o Pai ao filhinho, né? E a expressão Paizinho no grego é Abba Pai. Então, ele vem sobre mim e sobre você, né? E começa a expressar em nós essa fala de uma criancinha, né? E isso é exatamente o início o princípio da geração que o Espírito Santo está fazendo acontecer em nós. É a característica, é o que marca o nascimento de uma criança. A primeira coisa que a criança vai fazer é chamar papai, né? É chamar paizinho. Essa é a linguagem de uma criança e é exatamente isso que o Espírito Santo faz, tá certo? Então, ele gera em você, ele gera em mim um filho de Deus, ou um filhinho de Deus, né? E faz você e eu entender que Deus, ele não é apenas o seu Deus, mas também é seu Pai. Ele é meu Pai. Nós vamos ver que o que é esse filho aqui no original. Se você for perceber, versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos também herdeiros. Aí o texto diz, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O texto vai dizer que esses filhos de Deus, que é gerado pelo Espírito Santo, aqui do grego, da linguagem grega, significa tekno. A expressão tekno, ou seja, é um menino ou uma criança que em nós torna filho, que nos torna filho ou filhinhos de Deus Pai, tá certo? Isso nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, quando o Espírito nos torna ou nos faz, numa metamorfose, numa transformação, nos faz filhinhos de Deus, ou filhos de Deus. O texto vai dizer, porque todos quanto receberam quem? Jesus Cristo, deu-lhes o poder. Deus deu-lhes o poder. Que poder foi esse? O poder do Espírito Santo. Para se tornarem, veja a metamorfose, a transformação, a forma que o Espírito Santo gera filhos para Deus. Ele nos torna filhos de Deus. Então, essa expressão de filho aqui é o significado de tekno, filhinhos para Deus. É o Espírito Santo gerando filhinhos para Deus. No versículo 19, tem uma outra expressão muito importante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você vai ver que existe aqui agora uma outra expressão para filho. Tekno é uma expressão de filhinho, daquele que está sendo gerado, de uma criança. Já a expressão ardente expectativa, ou expectação dos filhos de Deus, aqui, essa expressão é de filhos, não é tekno, não é de filhinhos, mas de filhos de Deus. Então, essa expressão vai, no grego, ou do grego,
trazer a palavra ruiós. Ruiós é usado para filhos adultos, crescidos e já amadurecidos. Quando o texto de João vai falar, né, que o Espírito Santo nos torna filhos de Deus, ele também está trazendo esta revelação de filhos maduros, tá certo? Já aqui também, na expressão do versículo 19, a expressão ardente expectação dos filhos de Deus vai também trazer a revelação num outro contexto, de filhos maduros, filhos adultos, já crescidos. Então, a questão em pauta aqui é como essa transição ela acontece de filhinhos para filhos, já que João 1:12 vai falar de filhinhos no seu contexto, porque o Espírito Santo está gerando filhos de Deus. Então ele gera filhinhos, ninguém nasce adulto, ninguém nasce já crescido, maduro, ele nasce filhinhos. Então o Espírito Santo, aqui no texto de Romanos 8:19, vai nos dar uma outra conotação. Quando fala da ardente expectativa de filhos de Deus, vai falar numa expressão grega ruiós, que significa filhos adultos, filhos maduros. Então a questão em pauta aqui é como essa transição ela acontece. No versículo 18 você vai encontrar uma expressão muito interessante. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você vai perceber que a expressão sofrimento do tempo presente não há de se comparar com o sofrimento, com a glória que em nós será revelada. Então você vai ver que o que está no meio dessa transição, o que está no centro dessa mudança, ou seja, desse processo de criança para adulto, é a palavra ou a expressão sofrimento. Essa expressão aqui. Qual é a diferença entre tecno e ruiós? O filhinho sempre se aproxima do pai. Veja, a expressão tecno, que é filhinho, né, vai nos distinguir da distinção de tecno para ruiós, certo? Que é a passagem de uma fase de criança para adulto. Então, o filhinho, sempre que se aproxima do pai, ou a criança que sempre se aproxima do pai, ela não se aproxima para servir ao pai, porque é uma criança. Então, ela vai sempre se aproximar do pai, pedindo algo ao pai. Esse é um nível de imaturidade, que é a fase de uma criança. E uma criança nunca chega para o pai para servir, perguntando se ele quer alguma coisa, né? E você que foi criança sabe disso. Sempre se aproxima do pai pedindo alguma coisa ao pai. Já a expressão filho, ou que é a conotação da palavra grega ruiós, que é um nível de filho maduro, de filho adulto, não se aproxima do pai para lhe pedir. Ou seja, não vem buscar nada do seu pai. Quando um filho maduro se aproxima do seu pai, é exatamente para servi-lo, é para sempre oferecer algo ao pai. Ou seja, está sempre pronto para servir, né? E não ser servido. Esta é a realidade e a distinção que existe de filhinhos para filho, ou seja, de tecno para ruiós. Temos aqui dois níveis de relacionamento. O primeiro é o nível de ser servido e o segundo é o nível de servir. Veja só, nós falamos que
no meio desse processo da criança para o adulto, a dor e o sofrimento nos transiciona a essa maturidade, certo? A esse crescimento. Quando fala de maturidade, está falando de compreensão, de um entendimento cujo a criança não tinha antes. Agora, adulto já passa a ter maturidade e entendimento. E essa maturidade e esse entendimento foi gerado justamente por causa do sofrimento. Ou seja, os cristãos maduros, eles não são servidos, eles servem ao Pai. Eles estão prontos para servir ao Pai. Aqui você vai ver duas fases para chegar à maturidade. Primeiro, o nascimento e segundo, o crescimento para amadurecer. Esse é o processo para sair da fase de filhinhos para a fase de filhos de Deus. Então você vai observar que quando o Espírito Santo vem, ele gera duas coisas em mim e em você. O nascimento de filhinhos de Deus. E segundo, ele também vai gerar, após o nascimento de filhinhos de Deus, o crescimento e o amadurecimento de filhos de Deus. E aqui tem uma verdade muito prática para mim e para você. O caminho para esse amadurecimento, para esse discipulado, que podemos chamar esse processo de discipulado, enquanto a criança vai crescendo, ela vai sendo discipulada, que é o processo do sofrimento, né? Podemos chamar que o elemento-chave desse discipulado chama-se aquela palavra que está no meio, que nós lemos do versículo 18. Sofrimento, que o apóstolo Paulo vai nos dizer, porque tenho para mim, estou certo, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E essa é a pergunta que temos em pauta. Qual o nível de relacionamento que você está vivendo? De filhinhos ou de filho de Deus? Qual o estado que você se encontra? Porque você não pode viver o tempo todo no estado de filhinhos. Foi gerado por Deus, graças a Deus. Você nasceu de Deus, mas não pode ficar o tempo todo como uma criança, sem amadurecer, sem crescer, sem desenvolver o conhecimento de Deus, a compreensão da palavra. Você precisa permitir que o Espírito Santo faça você crescer, amadurecer através do sofrimento, né? Das dificuldades da vida, porque o sofrimento é para isso. Não estranhe sofrimentos. Cristo não nos apresentou momentos bons. Ele disse, no mundo tereis aflições. Olha as aflições aí. Olha aí a expressão sofrimento, né, chegando aí em pauta. Ele quis dizer, olha, no meu discipulado vocês vão sofrer. A chave do meu discipulado chama-se sofrimento. Mas vocês vão vencer porque eu também venci. Né? É isso que o Senhor Jesus está querendo nos levar à compreensão. Que em meio a essa maturidade, Deus vai permitir o sofrimento. Em meio a essa fase de crescimento, Deus vai permitir, sem dúvida nenhuma, o deserto, a solidão às vezes. Deus vai permitir a existência da dor, a existência da falta de compreensão, a existência, muitas vezes, né, das dificuldades da vida, né, e dos altos e baixos, e isso tudo para que eu possa amadurecer, para que eu possa compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, pense nisso. Qual o estado que você está vivendo? O estado de filhinhos, que chega diante do Pai para pedir, para ser servido, ou o estado de filho amadurecido,
que tem uma compreensão de que você não deve chegar diante do Pai barganhando com o Pai para ser servido, mas para servir ao Pai. Qual o nível de relacionamento que você está tendo? Você se considera um filhinho ou se considera um filho maduro? Você está no estado de tecno ou de ruiós, podemos dizer assim, de uma criança imaturo, inconsequente, que não tem a compreensão de que tem o dever de servir ao Pai, de que, como um filho de Deus, deve estar pronto para o serviço do reino, ou você está vivendo a realidade de filhinho? Pense nisso e peça ao Espírito Santo para amadurecer você, para em meio ao crescimento você desenvolver a maturidade, para em meio ao crescimento você de fato chegar à compreensão de não precisar, dentro de uma preocupação relativa na sua vida, chegar pedindo apenas, porque pedir não é pecado, mas tem cristãos que só chega para pedir a Deus. Até parece que Deus é um garçom, não é? É aquele que está ali só para servir. E na verdade, segundo a cultura judaica, todos os filhos que nasciam, especialmente os homens, era para servir aos seus pais, né? Para cuidar dos seus pais. Né? Não é à toa que as Escrituras vai falar que os filhos são como flechas na mão do valente. Né? Ou seja, são aqueles que vai ao encontro da necessidade dos seus pais. Porque as flechas eram usadas para caça, para proteger também a família de qualquer inimigo. Então você veja que a função dos filhos era sempre de servir e não de ser servido ao seu pai. Vamos orar? Ore comigo pedindo a Deus esse amadurecimento na sua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro com esta pessoa que deseja ter um crescimento, que deseja passar e viver o discipulado do Senhor Jesus, de sorte que, ainda que tenha que passar por dificuldades, por sofrimentos, mas deseja receber o teu crescimento, o amadurecimento, a bênção do Senhor. Eu te suplico, Espírito Santo, faz este filhinho amadurecer, faz esta filhinha amadurecer e chegar a um nível de filho que serve, não de um filho que deseja ser servido, mas que está sempre apto para servir, que chega diante do Pai dizendo: meu Pai, em que posso lhe servir? O que posso lhe ser útil? Faça isso, Espírito Santo. É o que eu te peço nesta hora e te agradeço acreditando e confiando na sua ação, na função que o Senhor tem de gerar filhinhos, mas também de gerar filhos de Deus. Diga amém, Deus te abençoe e que possa fazer e favorecer sua vida, gerando em você um verdadeiro filho de Deus. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Paz do Senhor Jesus Cristo.